Boa tarde! Vamos meditar? Tudo bem? Comigo também. Está tudo ótimo. Costumamos dizer, estou feliz, mas na verdade o verbo não é estar. O verbo é outro, o verbo é ser. Eu sou feliz. Sou feliz. Porque a felicidade, ela é de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Quando estamos felizes, isso indica que é algo momentâneo. É algo que depende de algum fator, alguma circunstância para que eu esteja. Mas na verdade eu não estou. Eu sou uma mulher feliz. Amém? Eu divulguei nas minhas redes sociais a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é: fuja da tentação. Fugir da tentação? Sim, fugir. E para isso vamos discorrer em algumas passagens bíblicas. Eu quero meditar com você que aquele que vence a tentação é aquele que foge. Isso é bíblico, isso é real. Tentação é tudo aquilo que provoca o nosso desejo. É o que vem ser um fator preponderante para uma queda espiritual. Essa palavra, ela é direcionada a pessoas espirituais com chamadas de Deus, porque quando eu falo a pessoas naturais ou pessoas carnais, pessoas que não estão em sintonia absoluta com o Espírito Santo, eles, via de regra, discorrem por caminhos de incompreensão às coisas do Espírito. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus está preocupado com o pecadinho de alguém? Ou que alguém faz uma bobagem, classifica como quase nada? Isso são pessoas naturais e também carnais. Mas pessoas espirituais que têm chamada de Deus, eles sabem que o Espírito de Deus habita nele e ele tem ciúme. Deus, ele tem ciúme de nós. E precisamos fugir da tentação. E não houve passagem bíblica que viesse mais representar essa mensagem. Fugir da tentação, que não uma passagem bíblica no Antigo Testamento de uma personagem que eu já falei aqui e que é uma personagem preferida bíblica minha, que é José. Vamos lá meditar? Vamos meditar em 2 versículos. No livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos ler 3 versículos. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Eu não tenho a linguagem de hoje impressa, mas eu anotei aqui. Diz assim a palavra de Deus: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. E nenhum empregado estava ali. Então, ela o agarrou pela capa e disse:
venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Gênesis 39, do versículo 10 ao 12. Ok? José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos a alguns mercadores ismaelitas. Ele estava ali na adolescência. José esteve um momento delicado e alcançou graça aos olhos de alguém. Potifar, um homem de extrema confiança do rei do Egito, o faraó. José, ele foi amadurecendo também. José era um jovem atraente, bem atraente. Não pense que nada biblicamente é um acaso. Não. As palavras nos dão a entender que José era um jovem já naquela ocasião que estava no ápice, não é? No ápice do seu vigor físico, da sua virilidade masculina. É bom salientar que ele era virgem, não é? Ele não havia conhecido mulher. Ele era belo, formoso e mais do que tudo, o que distingue um varão, ele temia muito a Deus, e isso causa uma formosura à parte. E lá estava ele naquela casa. Tudo quanto ele fazia prosperava. Ele era um bom administrador, ou melhor, um excelente administrador. A Bíblia relata que Potifar não se importava com absolutamente nada e ele deixava tudo a encargo daquele jovem José, porque tudo que ele fazia era abençoado, absolutamente tudo. E Potifar, ele tinha uma mulher também formosa, não é? Potifar, ele era um dos maiores homens do Egito, estando abaixo apenas do faraó. Ele certamente não tinha uma mulher obesa, velha, não. A sua esposa, ela era atraente, sexy e provocadora. Observe que começamos a ler o versículo 10, que ela começou a admirar José, a cobiçar José, e todos os dias, diz o versículo 10, ela insistia que ele transasse com ela. Imagine, o cara estava no ápice, ele certamente se sentia tentado, provocado pelaquela mulher. Algumas pessoas acham que, pela Bíblia ser sucinta, não é? Ela não usou de artimanhas 1000 para conquistar o coração daquele jovem. Não duvide. Ali foi um período de tempo que José via, de um lado, toda a bênção sobre aquilo que ele fazia na casa daquele homem, e por outro lado ele se sentia inclinado, porque aquela mulher, com as suas artes de sedução, provocava José. Ele era homem,
E como todo homem, sujeito a todas as paixões desse mundo. Muitas pessoas acham que José, ele sentia nojo ou repúdio. Em hipótese alguma. Ele se sentia provocado. Ele se sentia instigado. Ou você acha que o diabo, ele coloca na vida das pessoas coisas que você se sente enojado? Não, senão não era o diabo. Não. O inimigo, ele traça caminhos perfeitos. E as tentações, elas vêm numa embalagem mais do que perfeita. Aquela mulher, ela seduzia e seduzia José. No entanto, o temor a Deus sobre a sua vida era muito grande. Era algo que o fazia se distinguir. E por isso, todos os seus passos eram confirmados na casa daquele homem. Não obstante, um dia, ela, de tanto se sentir desprezada, porque todos os seus galanteios, todas as suas artes de sedução egípcia, porque aquela mulher era linda, e ela sabia, porque ela era a mulher de um grande homem no Egito, Potifar, não é? Não era à toa. Mas ela traçou ali uma estratégia e estava lá a mulher de Potifar, a gostosa, bonita e sedutora, e José, sozinhos. Aí podemos dizer: ai meu Deus, a carne é fraca. E é verdade, a carne é fraca, e é muito fraca. E é por isso que, naquele dado instante, ela veio com a última proposta, porque ela estava determinada. Ou você acha que o inimigo, ele não vem no dia X, na hora exata, em que os hormônios estão aflorados, em que a sensibilidade, ela chega ao ápice e a todo auge, e muito atraente, sedutora, provocadora, ela disse: deita-te comigo, não é? Mas José, ele falou àquela mulher, ele, em poucos instantes, porque ali houve um agarrado, houve uma tentativa. Só que José era forte, ele era atlético, ele era viril. E José não podia ser estuprado por ela, não é? Certamente poderia ser se fosse o contrário, mas os braços daquela mulher eram sedutores. E a carne do homem, ela é fraca. Mas José, com absoluta certeza, ele foi impulsionado por Deus, numa força sobrenatural. E escapou. Ele se desvencilhou dos braços sedutores daquela mulher. José picou a mula. Para alguns hoje, principalmente para os sem temor, e alguns que se dizem com temor na casa de Deus também, não é? Porque alguns na casa do Senhor dizem assim: mas homem é homem, né? Homem, tudo bem. Inclusive até as determinações de Deus quanto à santificação, não é?
Para o varão, alguns eles anulam. Propositalmente, eles dizem, mas o varão pode até casar não virgem. E é. Deus, ele não distingue reivindicações quanto à questão santidade. Não. Deus, ele exige pureza para a varoa e pureza para o varão. Porque a fraqueza da carne é para ambos. É para ambos. E ninguém venha com a sua cultura machista, não é? Proposital e dizer, mas para o homem é mais difícil. Não existe mais difícil, nem menos difícil. Existe dificuldades para todos os sexos. E José ali, ele numa estratégia de guerra, não é? A estratégia de um guerreiro, porque ele sabia que se ele ficasse, ele ia ceder, como qualquer outro cederia. José, ele era macho, e muito macho, e ele se sentia provocado, porque a mulher veio com tudo e mais um pouco. Então ele não tinha outra alternativa que não fugar, e assim ele fez, de uma forma tão intensa que não deu tempo levar a sua capa. Ela o agarrou e ali houve certamente uma maneira para ele se desvencilhar. Ele teve que empurrá-la e ela segurou a capa. Vamos lá. Fuja da tentação. Observe, quantos de nós devagamos por caminhos de estupidez extrema? Alguns de nós querem ser mais espirituais, mais fortes, não é? Aí dizem assim, mas eu oro tonto. Então aqui quem ora? Aqui. Eu sou a pessoa que ora, jejua e a busca é incessante. E é. Aí eu fico imune à tentação. Observe os nossos exemplos. Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração. E quem estava lá, de prontidão, batendo na porta? Satanás. Porque quanto mais o crente, ele tem chamada, mais ele é tentado. Quanto mais o crente, ele ora, jejua e consagra a sua vida, mais Satanás, ele traça seus pratos de suas seduções. E sempre com mais precisão. E sempre com mais precisão. Ninguém imagine que existe mais santo ou menos santo. Não. Existem pessoas escolhidas por Deus, é certo. E a sua dedicação a Deus, ela incita a ira do diabo. O diabo, a Bíblia diz, não veio senão matar, roubar e destruir. E não pense que ele perde tempo, como eu e você. Não. O diabo, ele não pisca. Não. Ele ininterruptamente traça caminhos para sujar as nossas vestes espirituais. E as estratégias que Deus nos dá não é apenas orar. Eu vou orar pela madrugada e me torno imune. Eu vou jejuar muito, estar em todo trabalho de consagração, ir na minha casa em jejum, 7 dias da semana. Eu oro muito. Nada disso vai imunizar ninguém a ceder uma tentação. Mas a estratégia-chave para todo o vencedor é fuja. Fuja. Vamos ler um versículo? Eu quero ler com você aqui na corrigida um versículo em Provérbios capítulo 22. O que se cumpriu a risca na vida de José.
Diz assim a palavra de Deus, 22:3 do livro de Provérbios. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Eu sei quais são as minhas limitações. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Então, a Bíblia diz, o avisado vê o mal e esconde-se. Por que eu vou confrontar aquilo que é seduzível aos meus olhos? Porque nós não pecamos ao ser tentado. Não. Podemos ser tentados. Eu não posso cair à tentação, ser seduzível à tentação. E para que isso não aconteça, eu tenho que mudar de caminho. Compreende? Ou seja, eu tenho que traçar metas, projetos e planos na minha vida que me distanciem daquilo que me desvirtua. No caso de José, a mulher do seu senhor. Aquela mulher, ela estava possessa de um desejo sobrenatural. Era algo além do físico. Ali era as tentações das trevas. Porque o objetivo de Deus para com a vida de José necessitava que ele tivesse uma vida santa, consagrada. Não é? Fosse um jovem virgem puro, sim. Para que toda a grandeza de Deus revelasse-se nele na sua plenitude. E ele viesse era salvar a vida de toda a nação israelita. E para isso ele tinha que passar por todos os desígnios e em tudo ser provado. Mas na vida de cada um de nós existem pratos e pratos. E ninguém vinha com o pretexto de que eu sou tão fraquinho e a carne é fraca e Deus entende. Deus entende. E a sua chamada está comprometida? Porque quando eu rejeito o mal, eu estou glorificando a Deus. Quando eu digo não à tentação, eu estou anulando o meu eu, santificando a minha vida e engrandecendo o nome de Deus. Infelizmente, já há um bom tempo, na casa do Senhor, as pessoas, elas parece que estão esquecendo os primórdios, não é? As primazias, as regras de santidade. E o pretexto é justamente esse. A carne é fraca. Mas olha só o que diz lá aquela carta universal de Tiago. Vamos ler também? Tiago, capítulo 1, também aqui na corrigida. O Senhor advertindo que ninguém venha usar de pretexto, não é? Porque as pessoas, inclusive, hereticamente dizem, mas Deus, por que tu me tenta tanto? Dizem isso sim. Mas Deus, quanta tentação na minha vida. Mas Deus a ninguém tenta, é isso que Tiago fala. Capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado, pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos desenfreados. Observe. O inimigo da nossa alma, ele sabe quais são as nossas fraquezas. Porque estamos entregando o tempo inteiro o jogo para o bandido. Sabe por quê? Porque o nosso olhar, as nossas palavras dizem o que nos seduz. E ele traça o seu laço, não é? O seu laço de sedução. Tiago diz, cada um é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos desenfreados. Ninguém vinha dizer que é Deus que o fez tão fraquinho que ele não resiste, não é? Tem pessoas que têm uma carreira
de quedas espirituais. Porque diz, mas eu não resisto um rabinho de saia. Ah, meu Deus, as mulheres só vê ele, né? Não, o inimigo sabe, porque ele deixa notório qual é a sua fragilidade, a sua sedução. Isso não só é numa área sexual. A tentação, ela é muito abrangente, não é? E cada um tem a sua fraqueza. Mas como a questão dos desejos sexuais são muito oportunas, principalmente em épocas como hoje, não é? Que as pessoas usam jargões imorais que lavou tá novo, para crente isso não existe não, hein? Isso é nojento, sujo, imoral e intolerável. Eu não estou dizendo que imperdoável. Deus, ele perdoa o coração arrependido. Mas tem pessoas que vivem uma vida de quedas espirituais continuamente com o mesmo argumento: a carne é fraca. Sabe por quê? Porque não usam a palavra como escudo. Não vivem a palavra. Fuja daquilo que lhe tenta. Seja a tentação que for. Tem pessoas que têm determinadas fraquezas que nem a psiquiatria, nem a psicologia explica. Nem Freud, com toda a sua imaginação. Existe uma cadeia, não é? Incontável de incitações ao pecado e que nós, servos de Deus, precisamos vigiar e vigiar e vigiar. Não importa o que alguém diga ou o caminho que outra pessoa tenha caminhado. O que importa é aquilo que Deus tem determinado para a sua vida, não é? As pessoas dizem, mas cada pessoa tem uma inclinação. Deus nos fez únicos. E para cada um, a tentação é distinta. Mas ninguém use de pretexto nem de argumentos injustos para com Deus. Como? Deus, por que tu me tenta tanto? Esse, biblicamente inválido. Heresia. Deus não tenta você. Se você está sendo tentado, é porque você está cada dia mais se aprofundando, não é? Porque tem pessoas que dizem, mas ela está me provocando, e você gostando, não é? E você gostando, e você alimentando. É esse o perigoso jogo da sedução, daquilo que nos seduz, do que nos engorda, como disse Tiago na corrigida. Eu vou ficar alimentando o pecado. Eu vou ficar afagando o pecado, se eu sei que vai me destruir espiritualmente. Então afaste-se, e afaste-se completamente. Tudo aquilo que não vem para edificar, vem para destruir. Se não edifica, não importa o que alguém pense, aniquile da sua vida. Não brinque com o pecado. Nem faça cócega e nem deixe o pecado se aproximar de você. Não importa o que ninguém venha tentar lhe convencer, porque se divergir do que a palavra ela tem nos dado, é mentira. Deus, ele faz sim escolhas. E ele tem sim, para cada um, chamadas específicas. E de acordo com aquilo que nós procedemos, haveríamos de receber ou não. Ninguém pensa que é fácil, porque o caminho da santificação não é fácil. Precisamos vencer sim as inúmeras tentações que tão de perto nos rodeiam. Mas saibamos, porque a mesma palavra nos diz, ele não nos provará além das forças. Jamais. Se Deus está permitindo na minha e na sua vida algo crucial, que está
nos fazendo tremer as bases, peça socorro a Ele, mas também tome a sua atitude. Fuja, e não importa o que alguém diga, porque existem pessoas que estão sendo até caluniadas, não é? Ou caluniadas, porque não cedem, igualzinho a José, mas permaneça assim, porque Deus é aquele que honra o nosso esforço, o nosso empenho. Então somente nos enquadremos naquilo que a palavra diz. O meu celular já deu um sinalzinho, foi muito rápido, muito nós temos que falar sobre isso, mas como sempre a palavra é muito rápida, é uma pinceladinha. Que Deus nos guarde e nos ajude a vencer todas as tentações, amém? Um beijo, muito obrigada!